Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar os conteúdos de relação fundamental e equações trigonométricas, beleza? Bom, gente, basicamente a relação fundamental da trigonometria, já falei com vocês isso na aula passada, mas eu vou reforçar porque ela é muito importante, a gente vai usar muito em equações trigonométricas. Então, olha só, para qualquer ângulo que a gente tem no círculo trigonométrico, por exemplo, esse ângulo aqui, eu tenho a seguinte relação, que o seno ao quadrado desse ângulo somado com o cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Por quê? Olha só, ali nós temos o ângulo. Eu vou marcar agora o seno desse ângulo. O seno desse ângulo basicamente é o valor aqui no eixo y, que é o nosso seno, que corresponde ao seno desse ângulo. Então, essa medida aqui, pessoal, é o seno desse ângulo. E aqui é o cosseno desse ângulo, tudo bem? Agora, se vocês observarem, eu vou traçar aqui esse raio, certo? Porque isso aqui é o raio, que vai uma medida que vai do centro até a borda. E, bom, como a gente tem um círculo trigonométrico, o círculo trigonométrico ele possui raio 1, ou seja, raio unitário. Bom, se aqui é o seno do ângulo, aqui também é o seno do ângulo, porque se vocês repararem, isso que forma um retângulo. E aqui nós temos o cosseno do ângulo. Pessoal, formamos um triângulo retângulo. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, o que eu vou ter? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a hipotenusa, que vai dar 1. Então, daqui a gente tem a relação fundamental da trigonometria. Beleza, pessoal? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1 para qualquer ângulo do círculo trigonométrico. Beleza? Bom, e também na aula passada, queridos, a gente falou basicamente de algumas relações a mais. Por exemplo, nós já conhecemos o seno e tangente, seno e cosseno, certo? Então a gente já sabe, por exemplo, alguns senos de alguns ângulos específicos, inclusive alguns senos de ângulos do círculo trigonométrico. Verificamos como faz a redução ao primeiro quadrante, que é um método para determinar o seno, cosseno e tangente de muitos ângulos. Só que agora é necessário também a gente lembrar de outras relações. Eu coloquei aqui a tangente, que basicamente é o quê? Seno dividido pelo cosseno. Coloquei a secante, que é basicamente o inverso do cosseno. Coloquei também a cossecante, que é o inverso do seno. E coloquei a cotangente, que é inverso da tangente. E a gente pode trabalhar também como se fosse cosseno de x dividido pelo seno de x. Beleza, pessoal? Tranquilo? Só que agora a gente precisa relembrar algumas coisas muito importantes. Então, basicamente, eu botei aqui pra gente dois círculos trigonométricos, porque eu quero separar algumas coisas aqui. Gente, lembra que o círculo trigonométrico ele possui raio 1. Então, aqui, esse ponto aqui vale 1, aqui vale 1, aqui é menos 1 e aqui é o menos 1. Então, se vocês repararem, o seno, que é esse eixo em pé, ele pode ser qualquer valor que desde que esteja entre esse limite aqui. Ou seja, pessoal, para qualquer ângulo do círculo trigonométrico, qualquer ângulo mesmo, pode ser um ângulo muito pequeno ou um ângulo muito grande, o seno sempre varia de menos 1 a 1. Ele não pode possuir um valor maior do que 1. Beleza, pessoal? A mesma coisa a gente diz para o cosseno, só que o cosseno, ao invés de ser o em pé, ele é o deitado. Então, o seno pode ser qualquer ângulo. Estou desenhando aqui qualquer ângulo. Então, mais uma vez, é um círculo unitário. Então, aqui vale 1, aqui vale menos 1, aqui vale menos 1 e aqui vale menos 1. Então, com isso a gente tem aqui que também o cosseno de qualquer ângulo do círculo trigonométrico é um valor que varia de menos 1 a 1. Isso aqui vai ser muito importante em funções trigonométricas, que muitas questões a gente vai resolver só por causa disso. Só a gente fala assim, determine o valor máximo da expressão. Então, se tiver seno, a gente vai lembrar que o valor máximo é quando o seno vale 1. E isso vai ajudar muito a gente a fazer as contas de forma muito mais simples. Maravilha, pessoal? Então, lembrando que o seno é um valor, o seno é uma função que varia de menos 1 a 1,
assim como o cosseno. E pessoal, lembra que o seno, a função seno é positiva no primeiro e no segundo quadrante e negativa no terceiro e quarto. Já a função cosseno, ela é positiva no primeiro e no quarto, já negativa no segundo e no terceiro. Beleza, gente? Bom, agora vamos para nossas equações trigonométricas. Gente, basicamente, equações trigonométricas são equações que envolvem termos trigonométricos. Podem ser seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente. Deve ter outros também que agora eu não lembro. Arco tangente, arco seno e arco cosseno. São basicamente equações que envolvem esses termos trigonométricos. Aí eu botei dois exemplos para vocês. A gente tem o 2 seno de x igual a 1 e o segundo, que é o seno ao quadrado de x, ou seja, o seno ao quadrado de um ângulo, subtraído do cosseno desse ângulo, dá 0,6. Então, galera, vamos ver agora como é que funciona, como é que a gente resolve e faz análise para ver soluções de uma equação trigonométrica. Bom, eu comecei aqui pela seno de 2x igual a 1. Então, o que a gente pode fazer? Como qualquer equação, a gente tem que tentar isolar a incógnita, que nesse caso seria o seno de x. Então, vamos lá. O que nós temos então? Seno de x é igual a 1 sobre 2. Bom, então só que para a gente poder ter um bom rendimento aqui, galera, é necessário que a gente lembre bem dos valores chaves. Por exemplo, eu tenho que saber quanto é que é o seno de 30, seno de 45, seno de 60, porque isso vai me ajudar a desenvolver. Por exemplo, eu sei que um ângulo que possui seno igual a 1 sobre 2 é um ângulo de 30 graus, que é a mesma coisa que π sobre 6. Então, eu sei que esse ângulo ele possui seno de valendo 1/2. Beleza, gente? Só que olha só, esse ângulo aqui possui seno igual a 1/2. Só que se eu der uma volta completa e parar aqui também, o seno desse ângulo também vale 1 sobre 2. A mesma coisa se eu der mais uma volta completa. Ou seja, queridos, todos os ângulos côngruos, todos os infinitos ângulos côngruos que a esse ângulo de π sobre 6, ou seja, o ângulo de 30, eles também possuem seno igual a 1 sobre 2. Por exemplo, a gente sabe que π sobre 6 é a mesma coisa que 30 graus. O próximo ângulo côngruo a 30 graus é o ângulo de 390 graus. Ou seja, o seno de 390 também vale 1 sobre 2. O próximo ângulo côngruo a 390, gente, é só vocês pegarem 390 e somar 360. Também vai ser o próximo ângulo côngruo, cujo seno vale 1 sobre 2. Como é que eu sei que todos os ângulos... Como é que eu sei esses ângulos? Como é que eu chego nesses ângulos? Bom, para estar aqui e dar uma volta completa, pessoal, é só somar 360 graus. Lembra que um giro completo corresponde a um giro de 360 graus. Então, uma forma de eu representar todos os infinitos ângulos que possuem seno igual a 1 sobre 2 é botar o quê? Por exemplo, botar um dos ângulos, que é o π sobre 6, e indicar todos os ângulos possíveis. Eu botei aqui 2kπ, mas eu vou escrever de uma forma mais simples para vocês observarem, que é a seguinte, ó, que vai ser exatamente 2π vezes k, com k sendo número inteiro. Não com k cantora, o k inteiro. Por que isso, gente? Esse k aqui é o número inteiro, então ele pode ser 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Então vamos supor, a princípio, k igual a 0. Se k for igual a 0, o x vale somente π sobre 6, porque isso aqui vai anular. Se k for igual a 1, o que isso significa para a gente? Que é o ângulo de 30 mais uma volta completa, que é o 2π. Ou seja, eu tenho um ângulo de 30, percorrendo uma volta completa, eu vou ter o ângulo de 390. O próximo volta completa seria com k igual a 2, porque aí aqui eu já daria duas voltas completas. Então, eu teria 390 mais 360. E assim, infinitamente. Só que, gente, esse aqui não é o único ângulo aqui do círculo trigonométrico que possui seno igual a 1 sobre 2. Se o ângulo de 30 possui seno igual a 1 sobre 2, o ângulo de 150 também possui. Lembra, pessoal, a gente estudou isso na aula passada, que foi a ideia de redução ao primeiro quadrante.
Lembra que também que senos, ângulos suplementares possuem o mesmo valor de seno. Então, π sobre 6 é um ângulo, e o outro ângulo que possui seno igual a 1 sobre 2 é quem? 5π sobre 6. O 5π sobre 6, pessoal, é exatamente o ângulo de 150. Só que aqui funciona a mesma história. O próximo ângulo côngruo ele também possui seno igual a 1 sobre 2. O próximo também, o próximo também, o próximo também. Ou seja, todos os infinitos próximos também. Então, posso dizer também que todas as soluções são dadas por 5π sobre 6 mais 2π vezes k, com k sendo um número inteiro. Então, essas daqui, pessoal, são as nossas soluções para todos os infinitos ângulos que possuem seno igual a 1 sobre 2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos analisar agora isso aqui. Por isso que eu falo, a gente tem que lembrar aquelas tabelas que a gente já viu. A tabela para aqui é a mesma tabela dos triângulos que a gente viu lá atrás. Seno de 30 igual a 1 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, assim por diante. Por que eu falo isso, gente? Por exemplo, aqui eu preciso descobrir os valores de x, cujo seno é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Só para a gente lembrar mais ou menos, gente, o seno de 45 graus, que é a mesma coisa que o seno de π sobre 4, é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho aqui o ângulo de π sobre 4. Só que eu não posso considerar o π sobre 4 como uma resposta, porque o seno de π sobre 4 é positivo, certo? Lembre que o seno possui valores positivos no primeiro e no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto. Então, queridos, como o seno aqui é negativo, eu sei que esse ângulo x e todos os ângulos x são ângulos do terceiro e do quarto quadrante. Ok? Então, vamos lá. Eu sei que aqui é o 45 graus. Gente, esse ângulo aqui, que é quando a gente faz para reduzir o primeiro quadrante, no terceiro quadrante aqui, para eu obter esse ângulo aqui, o que eu faço? É só pegar o 45 graus e somar meia volta, porque isso aqui é exatamente a meia volta. Então, se eu pegar o ângulo de π sobre 4 e somar meia volta, que corresponde a somar π, eu vou obter que esse ângulo aqui é o 5π sobre 4. Beleza, queridos? Então, eu sei que o seno de 5π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Gente, se isso ficou um pouquinho complicado, é importante vocês voltarem na parte que a gente começou a ver de conceitos trigonométricos. Porque lá a gente viu exatamente essa parte de redução ao primeiro quadrante. Por que eu posso afirmar que o seno desse cara é menos raiz de 2 sobre 2? Porque a gente viu o seguinte, quando eu tenho um ângulo aqui e reduzo ao primeiro quadrante, eu consigo determinar que esses dois ângulos possuem o mesmo número que é da resposta, que seria o raiz de 2 sobre 2. E o que me garante que ele vai ser negativo? A sua posição no círculo trigonométrico. Esse ângulo de 5π sobre 4, ele é um ângulo do terceiro quadrante, onde o seno é negativo. Então, eu tenho 5π sobre 4. Se eu der uma volta completa, eu também vou ter outro ângulo que também vai estar aqui em cima dele, ou seja, são ângulos côngruos, e o seno também dele vai ser menos raiz de 2 sobre 2, e assim sucessivamente. Então, pessoal, as possíveis soluções são 5π sobre 4 mais 2, vou botar πk, porque eu estou acostumado a botar kπ, eu vou botar 2 vezes π vezes k com k inteiro, ou seja, dando uma volta completa, outra volta completa, outra, todos esses ângulos vão ter seno menos raiz de 2 sobre 2. E eu também tenho aqui esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui também possui o seno sendo menos raiz de 2 sobre 2. E como é que eu chego nesse ângulo? Bom, esse ângulo aqui, pessoal, é a mesma coisa que o 0 e o 2π, certo? Porque uma volta completa e o 0 estão no mesmo lugar. Bom, se aqui eu tenho 45 graus, que é π sobre 4, para voltar, o que eu faço? Simplesmente pego 2π e subtraio π sobre 4. Com isso, eu chego em quê? 7π
sobre 4. Então, esse ângulo aqui, pessoal, é o 7π sobre 4. Lembra, de 0 para 45, somei 45. Então, de 360 para cá, eu subtraio 45. Beleza? E aqui é a mesma história. Todos os ângulos côncavos a ele também possuem seno menos raiz de 2 sobre 2. E como é que eu chego nos ângulos côncavos? É só dar uma volta completa. E dar uma volta completa significa somar 2π a cada ângulo. Então, eu sei que os possíveis ângulos são 7π sobre 4 mais 2π vezes k com k inteiro. Beleza? Isso aqui, gente, fica dessa forma, por quê? Porque eu estou falando assim, eu só quero os ângulos que possuem esse seno. Mas é muito comum também a gente falar o seguinte, eu quero o ângulo que possui esse seno num dado intervalo. Aí, às vezes a questão pede para a gente analisar apenas de 0 grau a 360 graus. Então, a gente não tem todos esses ângulos aqui. A gente não tem todos esses ângulos, a gente teria apenas alguns ângulos. Beleza, pessoal? Bom, agora vamos continuar. Também é muito comum, gente, a gente pegar ângulos, pegar equações desse tipo. Só que aqui, se vocês repararem, essa expressão está mais parecendo uma equação de segundo grau do que tudo. Por quê? A gente tem uma incógnita. Bom, seno de x a gente não faz a menor ideia de quem é, então a gente considera como uma incógnita. Então a gente tem uma incógnita ao quadrado com uma incógnita em um termo sozinho. Então a gente pode pensar nisso, pessoal, exatamente como uma equação de segundo grau. E para eu chegar nessa equação de segundo grau, eu preciso fazer o quê? Uma mudança de variável. Então eu vou chamar seno de x de y. Portanto, eu consigo reescrever essa expressão como 2... Opa, eu tenho que trocar ali. Deixa eu apagar aqui. Eu consigo escrever essa expressão como 2y ao quadrado menos 3y mais 1 igual a 0. Bom, vamos resolver. Aplicando o básico que nós temos, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, o que vai ficar? Menos 3 ao quadrado vai dar 9. 9 menos 8, opa, delta deu 1. Legal. Então, vamos continuar. Agora, eu vou achar as raízes. Quais são as raízes? Menos b, só que o b é negativo, então vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes a. Pessoal, se eu somar isso aqui, o que eu vou ter? Vai dar 3 mais 1, 4. 4 sobre 4, 1. Certo? Então, uma das raízes vale 1. E a outra raiz, qual vai ser? Eu vou subtrair ele agora, né? Eu fiz uma somando, vou subtrair outra. Vai ficar o quê? 4 menos 1, perdão, 3 menos 1, 2. 2 dividido por 4 dá 1 sobre 2. Então, pessoal, o que eu tenho? Eu descobri essas duas raízes aqui, que são y e y2, que são o resultado dessa mudança de variável. Só que eu não estou interessado nessa equação aqui, eu estou interessado na equação original. Então, eu preciso agora desfazer a mudança de variável. Então, eu sei que os ângulos que possuem seno igual a 1 são esses daqui. Eu tenho o seno desses ângulos que vale 1 e também tenho o seno desses ângulos que vale 1 sobre 2. Bom, se a gente lembrar do círculo trigonométrico, seno igual a 1 somente aqui em π sobre 2, que é o ângulo de 90 graus. Então, todos os ângulos côncavos a 90 graus também possuem seno igual a 1. Então, eu posso dizer aqui que, nesse caso, todos os ângulos quais são? π sobre 2 mais 2π vezes k, com k sendo um número inteiro. Ou seja, 90 graus, se eu der mais uma volta completa, eu vou ter o que aqui? 360 mais 90 dá 450 graus, também possui seno igual a 1. Então, todos os ângulos côncavos, ou seja, todos os ângulos a π sobre 2, adicionando 2π, vão ter seno igual a 1. E agora eu preciso ver o quê? Quais são os ângulos que possuem seno igual a 1 sobre 2. E a gente acabou de ver aqui, ó. Quais são os possíveis ângulos que possuem seno igual a 1 sobre 2? São esses daqui. Nós temos o π sobre 6
e o 5π sobre 6. Então, nós temos aqui também como possível resposta π sobre 6 mais 2kπ com k inteiro. Ou também nós podemos ter o quê? 5π sobre 6 mais 2kπ com k inteiro. Uma dica, pessoal, para vocês verificarem que isso de fato é verdade, por exemplo, pega o ângulo de π sobre 6, ou seja, pega o ângulo de 30 graus, substitui aqui, vê se essa igualdade vai dar zero. É uma forma de a gente tirar a prova real disso. Beleza, queridos? Bom, vamos ver aqui também mais um exemplo para ajudar a gente. E é aqui que vai entrar aquela ideia que eu botei lá no início da aula, que a gente precisa saber os valores máximos e mínimos das funções trigonométricas, principalmente da função seno e da função cosseno. Tudo bem? O que nós temos aqui? Nós temos um seno de um ângulo que eu não faço a menor ideia de qual é, mas eu sei que isso aqui é um ângulo, mas eu sei que isso aqui, o seno desse ângulo resulta em 1. Espera aí, qual é o ângulo cujo seno vale 1? A gente sabe que o ângulo que possui o seno igual a 1 é o ângulo de 90, que é o π sobre 2. Então, pessoal, esse cara aqui de dentro tem que ser 90. Faz sentido? O seno de 90 é 1. Então, eu tenho o quê? Que 3x mais π sobre 3 é igual a π sobre 2. Eu tenho que essa expressão aqui dentro deve valer π sobre 2. Então, com isso, basta fazer o quê? Resolver. Então, o que nós temos, então? 3x é igual a π sobre 2 menos π sobre 3. Fazendo a MMC, o que eu vou ter? 3π menos 2π sobre 6. E isso vai me dar o quê? 3x é igual a π sobre 6, π sobre 18. Então, x é igual a π sobre 18. Ou seja, o ângulo x que faz com que essa expressão dentro do parênteses seja 90 é π sobre 18. Então, se eu pegar, por exemplo, o ângulo π sobre 18 e adicionar 360 graus, eu vou ter um outro ângulo que, adicionado, que de forma que se eu substituir aqui, também vai gerar um ângulo côngruo a 90, portanto, o seno vai ser igual a 1. Então, novamente, pessoal, eu tenho que π sobre 18 mais 2π vezes k, com k inteiro, me fornece todos os ângulos que, substituído aqui, vão me gerar ângulos côngruos a 90, que vai gerar seno igual a 1. Maravilha, pessoal? Agora vamos pensar nessa daqui. Essa daqui é parecidíssima com aquela questão que a gente fez na mudança de variável. Só que aqui a gente está restringindo o nosso domínio à primeira volta do círculo trigonométrico. Como é que eu sei a primeira volta? Porque eu saio do ângulo 0, aqui, dou uma volta completa e paro em 2π. Então vamos seguir a mesma ideia. Então olha só, que aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mudança da seguinte variável. Eu vou chamar cosseno de x de y. Então o que eu tenho, pessoal? 3y² menos y menos 1 igual a 0. O que eu vou ter então? Delta vai ser 1 menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Portanto, o que eu vou ter? Delta vai ficar 1 mais 12, certo? Isso aqui vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Então, delta vai dar 13. Então, a gente chegou aqui, pessoal, com delta, então, igual a 13. Às vezes dá um valorzinho meio feio. Então, vamos lá. Então, o que nós temos? Nós temos, então, o quê? Vamos agora achar as raízes. Então, vai ficar o quê? Menos b, vai ficar 1, mais ou menos a raiz de 13 sobre 6. Então, acabou que a gente vai ter aqui duas raízes horrorosas. 1 mais raiz de 13 sobre 6 e 1 menos raiz de 13 sobre 6. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, basicamente o que a gente tem que fazer? Desfazer a mudança de variável, né? A gente fez inicialmente a mudança de variável, fez o quê? Chamou o cosseno de x de y. Então, desfazendo a mudança de variável, o que nós temos? Que o cosseno do ângulo é 1 mais raiz de 13 sobre 6
E o outro vai ser o quê? 1 menos raiz de 13 sobre 6. Pronto, esses aqui são os nossos possíveis valores. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Então, basicamente, são exercícios chatinhos, mas que a gente tem que ter bastante cuidado somente para fazer algumas análises, tá bem? Então, a maioria dos casos, a gente basicamente tem que ficar lembrando da tabela. E em outros, a gente tem que pensar no quê? A gente tem que pensar nos ângulos côncavos, beleza, gente? Pessoal, vejam a quantidade de vezes que for necessário. E a gente tira nossas dúvidas na aula de amanhã, na aula de daqui a pouco, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço.